só quem voltou, apareceu a Margarida. Literalmente apareceu a Margarida. Eu não sei se pra vocês faz tanto tempo assim, porque semana passada saiu o vídeo. Mas pra mim tem mais 2 semanas que eu não gravo e eu já estava com saudade. Mas como vocês podem ver, com esse cenário super inovador, só que não, se bem que ele ficou meio conceitual, né? Porque eu tô de azul, o cenário é azul, eu tô com arquinho azul, roupa azul e branca, cenário azul e branco, mas enfim, é o sofá da minha casa, eu estou finalmente na minha casinha. E com isso, quer dizer que em breve vou voltar a ter alguns daqueles vídeos mais líricos, daqueles vídeos mais poéticos que deram início a esse canal, aqueles que tinham uma poesia no fundo e que eu mostrava enquanto eu fazia alguma coisa, enquanto eu fazia alguma comida, enquanto eu, sei lá, ajeitava não sei, qualquer negócio assim eu mostrava de uma forma mais lírica. E eu tô muito feliz por isso, porque eu amo demais aquele tipo de vídeo e eu peço pra vocês, eu peço não, né? E vocês pedem pra mim de vez em quando pra voltar a fazer esses vídeos e eu tava sem o ambiente preparado pra isso. Eu passei essas últimas 2 semanas, 1 semana e pouquinho, preparando esse ambiente e agora tá ficando legal pra começar a fazer alguns vídeos assim. Mas, já que eu estou falando de poesia aqui, que eu estou falando de escrita, eu recebi um comentário muito legal, na verdade, de uma coisa que eu não sabia que eu queria falar já tem algum tempo. E basicamente o comentário era o seguinte. Vamos ver se eu lembro de todas as palavras. Eu não vou lembrar de todas as palavras. Carol, como melhorar a minha escrita? Porque eu costumava escrever histórias fictícias e hoje eu não escrevo mais. Então eu gostaria de dicas para escrever pro Senhor mesmo, né? E, gente, eu me identifiquei tanto com esse comentário, que eu não quero dar apenas dicas de escrita. Eu quero contar um pouquinho da minha história em relação à questão da realidade e da ficção. O porquê que eu não aconselho, o porquê que Deus não aconselha lermos e escrevermos histórias de ficção. E assim, eu vim até com meu caderninho aqui para ir anotando alguns tópicos pelo caminho que eu não quero esquecer de falar com vocês, mas a minha história, na verdade, começou quando eu era criança. Eu que nasci numa família cristã, vocês já sabem disso, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma certa cultura de que algumas coisas que hoje eu sei que são do mundo não tinham nada que ver, e que algumas coisas poderiam ser usadas para falar do evangelho também, inclusive Nárnia. Eu já assisti Nárnia, eu cheguei a achar que o Aslan era assim uma representação de Cristo, mas esse é assunto para aquele outro vídeo que já passou aqui pelo canal, é aquele vídeo que fala sobre Nárnia, é o único vídeo que fala sobre Nárnia aqui no canal, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Enfim, eu achava que certas coisas não tinham nada que ver, eu fazia isso na sinceridade, e ler e escrever era uma dessas coisas. Eu cresci com a história do Pequeno Príncipe, era a paixão da minha vida, era a história do Pequeno Príncipe. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando só do Pequeno Príncipe, fazendo uma análise só da história do Pequeno Príncipe, do porquê isso não é tão legal assim. Mas no geral, todas as coisas que eu venho falando aqui se aplicam a qualquer história de ficção. E a base maior para tudo isso que eu vou falar, eu tiro sempre desse livro aqui, Mensagens aos Jovens, tem um capítulo inteiro maravilhoso só sobre a ficção. Mas enfim, deixa eu continuar a minha história, a gente vai por partes. Eu cresci lendo muita coisa, eu gostava das histórias mais clássicas, tipo Júlio Verne é outra coisa, Carol. Eu gostava de histórias mais modernas, como As Garotas da Robicon, que era um lançamento da minha época. Eu era chata com algumas coisas da modinha, então, tipo, o Diário de uma Garota Nada Popular e o Diário de um Banana eu não gostava. Mas enfim, eu lia muita coisa e, consequentemente, eu escrevia muita coisa. E eu sempre tive uma paixão enorme por escrita. Então eu lembro de que nos intervalos das atividades da aula, eu tava ali fazendo uma atividade, terminava um pouco antes das outras pessoas, parava e escrevia um pouco de uma história. Era realmente uma paixão mesmo. Então, nas aulas de redação, eu amava. E detalhe, eu sou péssima em caligrafia e ortografia, eu me esforço muito, mas eu não lembro quando tem um RR, um SS, quando é um SC. E a minha letra também não é bonita, podem me julgar à vontade, eu não tô nem aí, já me acostumei com essa história, mas as palavras vinham se formando, então a sonoridade saía muito bonita e eu gostava muito de escrever, então às vezes precisava de escrever um texto de 10 linhas e eu escrevi uma história de 10 páginas no meio da aula, sabe? Era uma coisa que eu realmente gostava muito e era uma coisa que eu era realmente muito incentivada e para nossa luz da época era ok, realmente era muito bom. Eu lia livros de histórias fictícias, livros de romance, livros de aventura e não necessariamente eles tinham um viés cristão, eles não necessariamente tinham uma moral cristã. Não necessariamente eu tava lendo livros de romance cristão, já li A Culpa das Estrelas, sabe? Que eram coisas da modinha, inclusive, né? Minha
Acabei de me contradizer quando falava do Diário do Banana. E isso foi na infância inteira, foi assim, eu lendo muitas coisas e escrevendo muitas coisas, muitas poesias. Eu amava ler livro de poesia, eu amava ler poesia. Inclusive, eu ainda gosto de poesia. Salmos e Provérbios são os livros de poesia mais lindos que poderiam existir, né? Aquelas palavras são as coisas mais líricas, delicadas e preciosas e até fortes do mundo. E isso sucedeu durante toda a minha infância. E eu maravilhada pelos livros, maravilhada por livros, aqueles livros mais líricos mesmo, mais poéticos. Eu não vou ficar falando de muitos livros aqui pra não botar pulguinha atrás da orelha de vocês. Mas enfim, eu lia muito aqueles livros infanto-juvenis que tem uma coisa mais ingênua e ao mesmo tempo uma lição moral aparentemente bonita no fundo. Mesmo que, como o Pequeno Príncipe, tivesse uma coisa meio espírita ali no meio, a gente fingia que aquele espiritismo não existia pra poder focar na parte bonita da história. E aí chegou a minha adolescência e eu descobri as benditas fanfics. Acho que eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Enfim, fanfic, pra quem não sabe, é uma ficção feita por fãs. Então você pega uma história que você gosta e você continua aquela história. Então você faz uma história paralela de acordo com aquela história. Ou então você muda toda aquela história de acordo com aqueles personagens e com aquele mundo feito ali naquela história. E é basicamente isso. Não tem muito o que fazer. Eu já escrevi fanfic de Como Treinar Seu Dragão. Não sei se eu tenho vergonha disso ou se eu tenho orgulho de não fazer mais isso. Enfim, eu era adolescente, então eu fazia fanfics de um monte de filmes que eu gostava, de livros que eu já tinha lido. Eu também amava muito filme, eu era do livro e do filme, assim, viciadamente. Música também, mas eu vou fazer um vídeo sobre cada uma dessas coisas. Hoje é só sobre a leitura e sobre a escrita. Eu amava esses cenários fantasiosos, não necessariamente mágicos, mas fantasiosos. Eu sempre tive uma tendência muito grande pra essa fantasia, pra gostar de coisas de fantasia. Sempre foi um fascínio muito grande por isso e eu fazia certas coisas inspiradas nisso. Eu não colocava magia porque eu sabia que magia era errado, então embora às vezes eu visse alguma coisa de magia, eu não escrevia e por aí ia, né? Eu comecei a fazer essas fanfics, fazia fanfic de personagem de joguinho que eu jogava. Nenhum jogo muito terrível não, mas uns joguinhos mais de menininha, assim, umas coisas que tinham várias outras fanfics sobre esse mesmo jogo, eu fazia também. Era assim, a coisa da adolescente na internet ali descobrindo um lugar onde publicar as suas histórias, porque lá você publicava essa história, né, você escrevia o seu capítulo, publicava, as pessoas liam, e era um site que a gente publicava as histórias, as pessoas podiam ler, comentavam e pediam mais, e isso era bem legal. E eu tive algumas visualizações com essas fanfics, não muita coisa, e nesse site em específico das fanfics, que era alguma coisa chamada Fanfiction, eu acho o nome do site, não lembro mais. Eu realmente escrevi mais fanfics, mas eu também dei de cara com algumas histórias autorais lá dentro e comecei a escrever algumas coisas autorais também. E assim, gente, eu escrevi cada história, umas coisas meio medieval, meio Inquisição, eu misturava o cristianismo com as ideias fantasiosas da minha cabeça. E eu descobri depois o Wattpad, que é um site maior do que esse que eu usava antes. Eu comecei a escrever no Wattpad e tive algumas histórias lá e uma tava começando a dar muito certo. Eu tava recebendo muitos comentários, eu tava recebendo pedidos pra continuar a escrever aquela história. E eu tava muito feliz, porque era meu sonho escrever um livro e publicar aquele livro. E foi justamente numa época em que tava rolando um sorteio lá, ou tipo um concurso cultural, que quanto mais engajamento você tivesse na história, mais chance você teria de ter realmente o seu livro publicado numa editora. Eu tava longe de ser uma das melhores do site, muito longe, mas para os meus números, para minha concepção, eu tava tendo um engajamento muito legal nesse site, nessa história. Nenhuma dessas histórias estão mais no ar, eu tirei tudo e eu vou contar o porquê agora nessa próxima parte do vídeo. Bem nessa época em que eu estava escrevendo essas histórias, eu estava passando por muitas reformas na minha vida. Tinha muita coisa acontecendo, uma coisa atrás da outra. E eu tinha já largado a alimentação carne há muito tempo, já era vegetariana há alguns anos. Eu tinha há poucos meses largado os filmes e as séries. Eu tinha há pouco tempo, no mesmo período dos filmes e séries, tinha largado as músicas que eu gostava, tinha mudado minhas vestimentas. Foi um agir do Espírito Santo na minha vida, coisa que eu sozinha não seria capaz de fazer, mas que me levou a deixar muitas coisas que eu amava pela convicção e pelo entendimento de que elas eram erradas, sim, e que não agradavam a Deus e que estavam me desviando do caminho. Só que a questão da literatura ficou ainda por um tempo. Eu falei, eu não tô assistindo mais sim, eu só tô lendo.
Então eu continuei escrevendo essa história que tinha sim um fundo cristão, uma moral cristã, só que ao mesmo tempo eu colocava aventura junto, romance, mais melodrama junto, assim, não era um romance explícito, não tinha nada de besteira na história, era um romance puro, vamos dizer assim, mas ainda assim era algo que tirava o foco do que deveria ser de verdade. Então eu não vou ficar dando detalhes das histórias, mas até pra não mexer com a minha memória, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu ainda sinto um coração quentinho quando eu penso nelas, e é por isso que eu prefiro não pensar nelas. Na verdade, todas essas histórias que eu escrevi, que eu li, todos os filmes que eu amava, todas as músicas que eu amava, se eu penso e fico meditando nelas, eu sinto um coração quentinho ainda, porque elas são feitas pra isso. Essas histórias foram feitas, as minhas também foram feitas pra aquecer coração, e é uma artimanha de Satanás isso. E é uma artimanha de Satanás isso, mas ao mesmo tempo é pra honra e glória de Deus, que pelos motivos que eu vou contar pra vocês ainda, eu consegui não fazer mais. Mesmo gostando, eu consegui abrir mão de fazer. Porque é muito fácil você largar alguma coisa por Deus que você já não gosta muito. Eu já nem gostava muito de ouvir música, sabe? Então, não era pra ouvir mais, não ouvi. É fácil, sabe? Chega a não ser tão louvável, porque simplesmente você já não gostava daquilo. No meu caso, não. Eu era apaixonada pela literatura. E aí eu tinha saído de fazer esse monte de reformas e eu tava assistindo muitos vídeos falando sobre muitas reformas, eu tava buscando muito, eu tava querendo realmente fazer aquilo que era da vontade de Deus. E caí num vídeo do irmão Valdomiro Polidoro, eu vou tentar achar eles, que era da TV Terceiro Anjo. Era uma série, acho, de 4 vídeos, que só tinha 3. E assim, foi... Eu já tava me sentindo um pouco incomodada enquanto eu lia algumas outras coisas nesse site. Eu falava assim, não parece muito certo mais. Eu escrevia, mas não parecia muito certo mais. E quando chegou esse vídeo pra eu assisti todos eles e falei, tudo bem, entendi. Tanto que meu pai e meu irmão, eles estavam conversando junto quando viram também esse vídeo, eles olharam pra mim e falaram, ih, Carol, e agora? O que você vai fazer? Eu lembro que eu olhei pra eles e falei assim, tá tudo bem, não tem problema, eu já até apaguei as histórias. Não tem problema mesmo, se é pra largar, eu largo. E era uma força que não era minha, sabe? Era uma vontade que não era minha, porque por mim eu continuava. E foi nesse momento em que eu deixei ainda a história em aberto um pouco, até ofereci pra se alguém quisesse continuar a história, mas ninguém quis, não sei, né? Foi também rápido essa proposta. E aí eu deixei por um tempo elas lá ainda, mas depois eu abri, fui apagando tudo e coloquei os vídeos desse irmão na página que sobrou da história e falei, é por esse motivo que a história acabou, é por esse motivo que ela não vai ser continuada. E aí tinha toda a explicação lá. Só que acontece, essa explicação dele falava muito das histórias mundanas mesmo, das que não tinham um enredo cristão. E as minhas histórias, tecnicamente, tinham um enredo cristão. Só que ficou um pouco confuso no vídeo, porque era uma série de vídeos dele, e o último vídeo não foi postado. Tanto que eu conheci alguém que conhecia ele, pedi o contato dele e fui conversar com ele. Falei, meu irmão, olha só, meu nome é tal, minha história é essa, eu escrevo histórias assim, assim, assim. Eu só quero entender uma coisa, nos seus vídeos ficou um pouco confuso, se só não é correto, eu já vou dizer o porquê que não é correto, as histórias com temas do mundo, né, mundanas, fantasiosas, místicas, que eu entendo isso perfeitamente, já larguei, tá, essa parte eu já tinha largado mesmo, mas e as cristãs, as histórias fictícias com um teor cristão? Por que que não? Pode ou não pode? Eu queria entender. Aí ele foi e me explicou que realmente tinha mais um vídeo, que eu não lembro se não foi gravado ou se não foi publicado apenas, mas seria de grande valia que ele fosse publicado, porque fecharia com chave de ouro toda a questão do porquê não inventar histórias, mesmo que com um fundo cristão. Por que não ler histórias? Porque esse vídeo é só sobre leitura. Por que não ler histórias, mesmo que com um fundo cristão? E basicamente tudo que ele fala tá nesse livro, Mensagens aos Jovens, no capítulo que fala sobre as ficções. E basicamente o que é? Eu vou resumir aqui porque eu gostaria muito que vocês lessem esses livros. Basicamente, nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual, desde o começo do mundo, desde a história de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo. E sim, tudo nesse canal vai se voltar para o espiritual, porque, querendo ou não, queira você ou não, a realidade é que tudo, quer bem ou quer mal, está ligado no mundo espiritual bíblico, o mundo espiritual verdadeiro, não esse mundo espiritual etéreo dos filmes e dos livros que eu via, mas está ligado sim no mundo espiritual e quer desviar a sua atenção ou quer chamar a sua atenção
para a realidade. E esse é o ponto. Essas histórias, não importa com o fundo moral que seja, elas tendem sempre a fugir da realidade, a te tirar da realidade e a te colocar em um mundo de fantasia, em um mundo que você está ali imaginando e gastando tempo à toa, se distraindo daquilo que realmente importa. E era realmente isso. Eu não entendia muitas das coisas espirituais que eu entendo hoje, não que eu entenda muita coisa, mas eu não entendia nem metade das coisas que eu entendo hoje, porque a minha mente estava embotada com coisas fantasiosas. Quando a gente começa a ver coisas, a ler coisas, a consumir coisas que fogem muito da realidade, que são muito, não necessariamente mágicas, mas mesmo que sejam emocionalmente irreais, a gente começa a programar o nosso cérebro a achar que aquilo ali é a realidade. Então, quando a gente lê um livro de fantasia, a gente tira a beleza da Bíblia, a gente tira o poder da Bíblia. Às vezes não tira a beleza, mas equivale ela, né? Iguala ela com um livro qualquer. Vamos supor que você leu Harry Potter e você se dá de cara com todos aqueles seres místicos, com todas aquelas situações fantásticas, de fantasia mesmo. Quanto mais a gente se afunda nessa criatividade para ficção, para a irrealidade, a Bíblia ela vai se tornando algo das duas uma. Ou não impressiona mais, porque às vezes os milagres de Deus não são tão legais quanto um feitiço do Harry Potter, ou então simplesmente vai rebaixar a Bíblia a uma mera ficção na nossa cabeça. Você vai ler a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho, né, de Deus abrindo o Mar Vermelho através de Moisés, e não vai ter tanto impacto quanto deveria ter. Porque, eu tô acostumado a ver o bruxo voando. É só mais um truque de mágica ali. Você vai ter o coração endurecido assim como o faraó teve ao ver Moisés transformando o cajado em uma serpente, já que seus magos aparentemente também faziam muitas serpentes. Então, você que tá conseguindo compreender o quão perigoso é isso? A Bíblia começa a perder o efeito. E mesmo que você venha a ler uma história que tente colocar um fundo bíblico naquela situação, você vai certamente preferir ler a história do que a Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma linguagem mais arcaica, ela é uma coisa mais enxuta. A Bíblia, ela não floreia as histórias. Ela não fica ali dando detalhezinhos só para você ficar preso naquele enredo. Não, ela fala a verdade na lata. Então tem a história da Rainha Esther, uma história de romance lindo, maravilhoso. Sim, tem. Mas não tem nenhum romance floreado ali, assim como na novela da Record fez quando fez a novela da Rainha Esther. Você vai ver a novela da Rainha Esther, você não vai ter vontade de ler o livro de Esther, porque é muito mais floreada a novela, só que é floreado com mentira. Só que voltando, porque hoje não é sobre novela, hoje é sobre livro. E eu repito, vai ler esse livro que eu falei, Mensagens aos Jovens, porque vocês vão entender mais a fundo ainda. Outro ponto. Eu vivia no mundo imaginário, porque embora eu entendesse o mundo real, eu preferia muito mais ficar ali imaginando coisas, imaginando as minhas histórias, lembrando de histórias que eu vi, que eu li, do que ficar no mundo real sem graça, porque o mundo real não tem coisa flutuando ao nosso redor. No mundo real, os cachorros não falam. No mundo real, eu não sou uma aventureira que está ali passando por uma super dificuldade e que eu vou sair dali uma heroína. Eu não sou isso. E que bom que eu não sou, porque quem é o verdadeiro herói é Jesus, não eu, não você. Então você vê que essas histórias, elas começam a tirar o foco de Jesus. E quando a gente perde o foco de Jesus, automaticamente a gente cai naquele caminho largo e espaçoso que muitos passam por ele, mas que no final levam à perdição. Vamos colocar em um exemplo aqui, que não é uma história fictícia, é só um exemplo, para eu tentar fazer vocês compreenderem o que eu quero dizer. Vamos supor que existe um incêndio nesse sítio e tá tudo pegando fogo ao meu redor. Tudo pegando fogo. E para eu passar e para eu fugir desse fogo, eu tenho que passar por um caminhozinho muito pequenininho, mas que vai me lanhar de fogo todinho, mas eu vou sair viva dali. Mas eu prefiro dar ouvidos a uma pessoa que está do meu lado, viajando na maionese comigo, falando: não, vamos imaginar que eu sou a Fênix e consigo passar pelo fogo e sair das cinzas bem, e nada vai me acontecer. Não, nós somos poderosos, nós conseguimos só com a força do pensamento.
acabar com todo esse fogo. E parece algo ridículo, mas todas as histórias ficcionais, quando a gente vai analisar friamente, são meio ridículas mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é, você vai dar ouvido a quem? É essa pessoa que tá dizendo pra você continuar no meio do fogo, né, e imaginar que tá tudo bem, e te levar pra um mundo imaginário que tá tudo bem, te desviar daquele incêndio que tá acontecendo ao seu redor, ou você vai querer focar e passar por aquele caminho estreitinho, sair lanhada, sair queimada, mas se salvar. Essa é a questão. Essas coisas ficcionais, elas tiram o nosso foco dessa guerra espiritual que eu falei mais cedo. E com isso, nós corremos o sério risco de morrermos queimados porque perdemos Jesus do foco, porque nós não nos focamos naquilo que necessitamos para a salvação. Nós continuamos aqui emaranhados no mundo literalmente, né, no mundanismo, mesmo que com uma aparência, mesmo que com uma casquinha cristã. Sendo que Jesus, ele quer que vejamos a realidade e passemos para aquele caminho estreito para conseguirmos nos salvar. Não nos salvar, né? Mas para que ele possa nos salvar. Eu espero que vocês tenham entendido essa alegoria. Mas basicamente, toda ficção, toda coisa que te tira da realidade, te coloca numa zona de perigo e você acha que tá tudo bem. E esse é o maior perigo, porque às vezes o perigo não é tão grande, mas por você achar que tá tudo bem, aquele perigo triplica. Vamos supor que você tá andando numa rua deserta, mas você não sabe que aquela rua deserta é uma rua que acontecem assaltos o tempo todo, é uma rua que toda hora tem um crime acontecendo ali. E você anda naquela rua ali, vendo o sol, vendo o céu, imaginando as borboletas passando do seu lado, e você acha que tá tudo bem. Mas você não sabe que aquela rua é perigosa, e isso torna ela mais perigosa ainda porque você anda distraído. Agora, se você sabe que aquela rua é perigosa e você foca nessa realidade, não é que você vai ficar vendo as partes ruins do mundo, mas você foca nessa realidade e fala, não, aqui é perigoso, aqui eu tenho que prestar atenção. E aí você passa por aquela ali de uma maneira mais segura, porque você vai estar atento. Opa, tem uma pessoa estranha chegando ali. Opa, não vou cair no papinho de ninguém, não. Se alguém quiser me chamar para algum lugar, eu não vou nem dar ouvido, eu vou passar reto. Aquele lugar, por mais que seja perigoso, se torna mais seguro porque você está focando na realidade. E a literatura, e depois, consequentemente, os filmes também, faz com que você ande num caminho que é perigoso, mas achando que tá tudo bem, porque você quer sair de uma realidade que é meio sem graça e quer entrar num mundo de fantasia. Eu entendo, eu também já quis, eu achava muito legal viver no mundo da imaginação, achava de verdade, eu amava coisas fantasiosas. E não que eu não veja a beleza no mundo hoje, mas eu vejo a beleza real. Porque a beleza irreal, você vai para pensar, é até deprimente, porque simplesmente não existe, ela é irreal, já se diz o nome. Então, em vez de ficar pensando nos dragões, de como treinar o seu dragão, é muito melhor eu olhar para as flores, para as borboletas, para os passarinhos, que são uma beleza real, e não uma coisa irreal que vai me causar depressão por não existir, sabe? Você se apaixona por uma coisa que não existe. Atire a primeira pedra que nunca imaginou um relacionamento, ou quem nunca imaginou uma vida igual àquela que você estava vendo num filme de romance, mesmo que fosse um filme de romance cristão, que não é real, não vai acontecer. E os seus neurônios espelhos, quando veem essas coisas, colocam no seu cérebro, cravam no seu cérebro que essas coisas são reais, e você se frustra porque na verdade elas não acontecem. Então você espera pelos neurônios espelhos que elas venham acontecer, mas ao mesmo tempo elas não acontecem. O seu cérebro entra em conflito, você fica perdido num mundo de fantasia e ao mesmo tempo frustrado no mundo real. É algo deprimente, na verdade, é algo ilusório, sabe? Se nós servimos a um Deus da verdade, nós queremos viver num reino da verdade, num reino de verdade mesmo, nós precisamos andar na verdade. Não é que a gente só vai ficar triste, porque no mundo ainda existem coisas boas, ainda existem pessoas boas, Deus ainda está conosco, Deus sempre vai estar conosco, nos dando as coisas boas. O cachorrinho que estava latindo aqui, por mais que ele estivesse atrapalhando aqui o momento do vídeo, ele é bom, ele é uma alegria na nossa vida. Os outros cachorrinhos também, eles são uma alegria na vida. E isso é o quê? Isso é uma realidade. Mas se eu fico imaginando que eu vou entrar num guarda-roupa, sair no mundo mágico de Nárnia, e encontrar um leão chamado Aslan, e encontrar várias criaturas mágicas que serão meus amigos e vamos viver uma aventura, eu vou me frustrar porque a realidade não é essa. E aí a gente vai até entrar naquela síndrome do Peter Pan, né? Querendo nunca crescer porque a gente quer ficar no mundo imaginário. Sem falar que quantas vezes
Essas literaturas colocam ideologias na nossa mente. Eu falei do Pequeno Príncipe, tinha ideologia espírita ali. Eu não sou espírita, sou cristã, não creio na imortalidade da alma. E aquele livro me comovia com a imortalidade da alma, mesmo sabendo que era falso. Aquilo ali aquecia meu coração de uma maneira que eu tinha coleção de coisas do Pequeno Príncipe. Eu era vidrada no Pequeno Príncipe. Ah, mas é um clássico, não importa, tá errado. Júlio Verne é um clássico, não importa, tá errado. Ah, mas Um Amor para Recordar, que acho que, se eu não me engano, ele veio de um livro também. Não importa, mesmo que tenha o nome de Cristo ali no meio, tá errado. The Chosen, a gente pode falar assim em outro momento, não é livro, mas é uma série, tem o nome de Jesus, tá errado. Porque a doutrina que tá ali tá errada. E 99,9999% das histórias, inclusive as que eu escrevia, com o nome de Cristo, com uma tentativa de fundo moral cristão, ainda assim vai estar errado, porque vai ser tendencioso para uma coisa mais ação, ou para uma coisa mais de romance, ou para uma coisa que vai prender o público com uma coisa que não é exatamente o evangelho, por mais que você tente fazer de uma maneira mais certinha. Então, não há segurança nisso. O que é diferente de algumas alegorias, como o Peregrino, com as palavras benditas. Alegorias são basicamente como parábolas, não estão floreando nada, não tem nada sendo floreado ali. Estão só fazendo uma alegoria, como eu falei, a do fogo. Estamos aqui em volta de um local pegando fogo. Eu não tô num local pegando fogo, mas eu não tô romantizando nada pra vocês. Então vocês conseguem compreender que as parábolas, as alegorias, elas são diferentes de histórias ficcionais, de histórias que mexem com a sua mente. Então o Peregrino, a própria Ellen White, né, que escreveu Mensagens aos Jovens, que fala sobre esse livro, ela fala bem do Peregrino. Mas você vai ler o Peregrino, ele é uma história incrível, é uma história até emocionante. E aí você consegue entender que essas alegorias, elas não têm nada pra ficar te prendendo, não tem nenhum gancho ali pra te agarrar na história. Elas simplesmente falam a verdade, como as palavras benditas que eu falei, como as parábolas de Jesus, como a história do Peregrino. Não são histórias que estão ali romantizando nada. Ah, o Peregrino, ele tem uma esposa. Tem, mas você não fica vendo um romance deles ali. Você não fica ali vendo uma história de ação onde ele vai ser guerreiro e não sei o quê. Não, ele passa por uma jornada, assim, de dificuldade, mas é tudo realmente baseado no que acontece na vida cristã no dia a dia. Não é algo ali, tipo, estou fantasiando algo. E aí, falando de jornada, a gente lembra da jornada do herói, que 99,9% de todas as histórias ficcionais são baseadas na jornada do herói, que é o quê? É uma centralização do eu. A pessoa chega como uma pessoa comum e ela tem um mentor e ela passa por uma dificuldade, que passa por uma luta que ela vence e ela volta como um herói. Tira Jesus do centro. Até as histórias que tem algo cristão no enredo. Nas histórias que eu escrevia, que tinham sim alguns fundos morais cristãs, as pessoas, elas eram os heróis da própria história. Por mais que colocasse o nome de Deus ali no meio, elas eram as heroínas, elas eram os heróis da própria história. E aí, com isso, mesmo eu não querendo fazer isso, eu caía no humanismo, que é o quê? Tirar Deus do centro, colocar o homem no centro e não precisar mais de Deus, porque eu sou o meu próprio herói, eu sou a minha própria heroína. Quantas vezes a gente vê feministas falando, né, deixa a mulher ser a heroína da própria história, ser a protagonista da própria história, achando que só os homens podem ser isso, mas na verdade nem os homens são nem heróis, nem protagonistas da própria história. A realidade é que Jesus é o único herói, é o único protagonista dessa história. E nós somos os seres que somos abraçados pela misericórdia dele. Somos os seres que somos coparticipantes com ele porque ele escolheu nos salvar. E isso é muito lindo e isso faz com que realmente a gente não venha querer ser protagonista de nada. A gente não venha querer ser herói, porque cá pra nós, gente, quem que quer? Eu fiz um vídeo sobre a Donzela da Netflix. Que quer ter que enfrentar um dragão cara a cara de verdade, sair toda queimada, toda machucada. Ninguém quer se machucar, ninguém quer sentir dor. Então, assim, isso é uma coisa realmente fantasiosa, porque glamouriza uma coisa que ninguém quer passar. Ninguém quer ter que passar por uma situação de dor, de dificuldade. A gente quer viver bem, mas as histórias fazem com que nós venhamos a achar que o bem, que estar bem, é uma coisa muito rasa, é uma coisa muito sem graça, quando, na verdade, ter um arco de ação e um arco de histórias super difíceis é o bom, sendo que, sinceramente, não é. Eu não sei se eu me perdi aqui nesse ponto, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E aí tinha mais uma coisa que eu queria destacar. Vocês podem ler tudo isso no livro Mensagens aos Jovens. Continuo insistindo para vocês lerem esse livro. Vou deixar o capítulo aqui no link para vocês lerem, que é o seguinte: os Tessalonicenses, Filipenses, eu não lembro qual que era a igreja, um desses povos aí do Novo Testamento, eles eram abertamente
a favor da feitiçaria. E eles tinham livros muito caros sobre feitiçaria e com feitiços ali. E tendo em consideração que livro naquela época era muito mais caro do que hoje, eles tinham investido uma boa grana nesses livros de feitiçaria. E quando eles se converteram, eles não doaram esses livros, eles não venderam esses livros, eles queimaram esses livros de feitiçaria em praça pública. E o que Ellen White quer dizer com isso? Que ela compara realmente os livros de ficção com esse livro de feitiçaria, porque ele enfeitiça a nossa mente de verdade, ele embota a nossa mente de verdade. E ela fala para queimarmos esses livros em praça pública, não literalmente para irmos da praça e queimarmos, mas para nos desfazermos dele. Eu não lembro se eu queimei ou se eu só joguei fora os meus, eu acho que a maioria eu joguei fora só. Eu até tentei vender, mas depois eu entendi que não era para vender, Deus não deixou eu vender nenhum livro dos meus. Eu tive que realmente me desfazer, jogar fora, porque aquilo que não é bom para mim, para minha salvação, não vai ser bom para a salvação do outro. E eu não posso passar à frente uma coisa que vai me levar pro inferno, porque eu também não quero que o outro vá pro inferno, entende? Eu acho que os motivos principais são esses mesmo, tem outras coisas também, mas eu acho que vocês podem pesquisar por si só agora. Sejam como berianos, termina esse vídeo aqui, vai pesquisar por si só, lê o livro que eu falei. E assim, uma alternativa que eu achei, né, antes de falar das dicas de escrita, uma alternativa que eu achei foram ler os livros das biografias dos pioneiros, é muito bom. As palavras benditas são muito boas de ler também, porque assim, eu não vou negar, eu senti falta de coisas que aqueciam o meu coração. Eu amo ler os livros do Espírito de Profecia, e assim, eu amo principalmente quando são livros de história, porque aí tem a narrativa contando uma história. Eu sou historiadora, eu gosto de ler história, por isso eu gostava de ler histórias, porque eu gosto da narrativa de contar uma história, de ler uma história. E os livros da série Conflito, né, o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações principalmente, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito, foram livros que aqueceram muito meu coração também, só que com a verdade dessa vez. Os livros das biografias dos pioneiros, José Bates, Tiago White, são livros que têm aquecido muito meu coração também, porque eu consigo ter essa narrativa que eu continuo amando, nós gostamos de ouvir histórias. Jesus contava histórias, contava parábolas, é bom ouvir histórias, é bom contar histórias, mas histórias reais, histórias que vão nos trazer para perto de Deus, não histórias que vão embotar nossa mente. Tanto que eu também tenho livros de biografias de pessoas que não eram cristãs, eu tenho livros biográficos, por exemplo, dos irmãos Wright e do Santos Dumont, que eu quero ler e eu vou ler em algum momento, mas não são mais os meus principais, porque sim, a gente precisa saber da história do mundo também, só não é o nosso foco principal, porque na verdade eu gosto muito dos livros, principalmente do Grande Conflito, porque ele conta a história do mundo, só que na cosmovisão cristã, na cosmovisão verdadeira. Então, biografias eu acho que são muito legais também. Livros técnicos eu gosto, mas não é algo que, sou super interessada em ler. Eu gosto mais de biografia mesmo, que são livros que contêm essa narrativa das histórias que eu gosto de ler. E livros de poesia também, voltada para o cristão e tudo mais, como os livros de Salmos, Provérbios, são livros lindos. Até o próprio Inário Adventista, os hinos, eles são umas poesias lindas. Se você parar apenas para ler as poesias, elas já são muito lindas. Acho que a 31 é uma das mais lindas que tem. Sentindo o mar se transformasse em papel o seu também, e a pena ágil deslizasse, seria impossível, né, descrever todo esse amor. E, ai, cachorrada. Enfim, nós temos sim necessidade, acho que é humano isso, de lermos, de ouvirmos, de contarmos histórias, só que e o Senhor, ele sabe disso, ele nos criou assim, e ele nos dá alternativas boas de verdade, que preenchem esse vazio que poderia ficar, e preenchem esse buraco que poderia ter sido deixado pelas histórias de ficção. Então, eu sou de uma cidade de praia, eu sempre amei muito mesmo histórias do mar, histórias que envolvem navegação, histórias que envolvem cachorro latindo, histórias que envolviam realmente toda essa questão de marítima, marinheiro e tudo mais. E as aventuras do Capitão José Bates, cara, me preencheram de um jeito que eu falei muito obrigado, Senhor, por esse homem ter existido e por ele ter feito o diário de bordo a ponto de eu poder escutar essas histórias hoje, ler no caso, né? Porque são muito boas. Foram assim, você passa os primeiros capítulos com ele preso da exame, você fica com aquela agonia que ele querendo que ele saia, mas ao mesmo tempo sabe que isso é real, e ele dá o fundo cristão verdadeiro, ele mostra a história da conversão dele de verdade, sem firulas, sem romantizar nada, sem ter que inventar nenhum gancho para te segurar na história, e é realmente muito bom. E isso é um detalhe, histórias de ficção, a gente tem que inventar coisas para segurar a pessoa. As histórias reais, elas são incríveis por si só. Enfim, já tô me delongando demais, é porque esse assunto eu poderia ficar um dia inteiro falando, porque é realmente um assunto que me interessa muito, mas vamos para realmente as dicas que essa inscrita pediu. E olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu passei por um bloqueio criativo de anos. E eu ainda tô me libertando desse bloqueio criativo depois que eu parei de escrever essas histórias.
Porque muita coisa que eu aprendi na escrita, eu aprendi pesquisando em fontes comuns. Eu aprendi na Jornada do Herói, eu aprendi lendo histórias de ficção e recriando certas coisas. E pra você desintoxicar disso, demora um pouco, muitas vezes. E assim, eu entendo a sua dificuldade e a sua necessidade de querer melhorar a escrita, mas sem ser algo de ficção. E com isso as palavras assim, fugiram muito de mim por muito tempo e eu fiquei muito mal por isso, porque a escrita realmente é uma coisa que eu amo muito e que eu queria continuar fazendo, mas dessa vez para a glória de Deus de verdade. E não saía. E eu sentava para escrever e não saía. E eu tentava parar pra fazer alguma coisa e engatava um pouco e depois desengatava. E eu fui ficando tão triste com isso, tão mal com isso, porque pra mim a escrita sempre foi muito importante, a leitura sempre foi muito importante. E pra mim a leitura, como vocês viram, eu tô muito bem abastecida. Eu tenho tanto livro ainda que eu ainda não li, eu tenho que parar pra conseguir ler ele ainda. E assim, Jesus vai voltar, ainda vou ter livro bom pra ler, e livro real e com histórias maravilhosas, incríveis pra ler, mas que são reais. Mas a escrita tava bloqueada. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar. Então a primeira dica que eu te dou é ore. Ore para o Senhor te trazer de volta a poesia, trazer de volta a escrita, mas de uma maneira que agrade a Ele. E de vez em quando saía alguma coisinha ou outra, mas ainda assim eu comecei a ter uma rotina muito mais agitada, né? Tipo, eu tinha uma rotina muito agitada, ela tinha aliviado um pouco, depois ficou muito agitada de novo. E com isso a ansiedade atrapalha também na escrita, né? Que você não consegue focar muito bem ali. Então eu também tô no processo de me acalmar mais. Eu posso falar sobre isso em outro vídeo também, né, sobre a questão da ansiedade em outro momento. A ansiedade também atrapalhou muito, então eu fui racionalizando, né, dizendo, não, estou ansiosa nesse momento, eu preciso me acalmar, Senhor, me ajuda, olhinho essencial no pulso, olhinho essencial na hora de cheirar e vamos com calma tentar buscar as palavras novamente. Pensa bem, se antes eu escrevia buscando inspiração em coisas fictícias, hoje eu tenho que buscar inspirações em coisas que são reais. Então eu comecei a ler A Minha História, do Tiago White. Tem uma escrita tão bonita. Eu falei, gente, eu posso me inspirar nisso, eu posso contar algo que aconteceu comigo da minha conversão, ou então eu posso contar uma poesia de algo que seja genérico em relação à história cristã, à vida cristã no geral, com uma poesia meio lírica nesse sentido, com uma escrita bela como essa. Você não precisa escrever as coisas tipo, Jesus é bom, ele te ama, porque sim. Você pode escrever, como o hino fez, se em tinta o mar se transformasse, se em papel o céu também, e apenas as deslizasse, não seria possível, né, descrever todo esse amor, né? Esgotaria o mar e o papel. Não são exatamente essas palavras, que eu esqueci agora. Mas você pode poetizar, você pode lirificar essas coisas, só que tem que ser real. Claro que o mar não vai se transformar em tinta, mas é uma alegoria, como eu falei, é uma forma de descrever. Uma alegoria é uma alegoria. Uma história romantizada, ficcional é outra. Busque agora essas inspirações em coisas que você sabe que são boas. Então, os hinos, gente, dá uma lida nos hinos, não necessariamente só ouvir, leia os hinos. Eles têm uma poesia linda. Tem algumas músicas cristãs que têm uma poesia linda. Eu vou falar algo aqui que eu espero que eu não seja mal compreendida, nem cause nenhuma polêmica. Por exemplo, os Arrais. Eu não sou a favor das últimas músicas que eles fizeram. Tem umas coisas bem fora da doutrina. E também vou falar em outros vídeos sobre a questão da bateria usada. Eu não sou a favor da bateria também. Inclusive, o aplicativo Moisés é maravilhoso, que você tira a bateria das músicas que são belas, tirando a bateria. E as músicas antigas dos Arrais têm uma poesia linda, sabe? Então, Rojões tem uma poesia linda. Então, Semente tem uma poesia linda que fala aquele texto de João, né? Que se o grão de trigo, se não for jogado à terra, fica ele só, mas se ele morrer, né? For sepultado ali, vai dar muito fruto e por isso não vai ficar sozinho. É uma poesia linda essa música Semente, que fala sobre isso, que fala sobre como as pessoas podem imitar a Cristo nesse sentido, se doando. Então, na mãe que se levanta às 4 da manhã para alimentar o seu bebê, no ato de escolher fazer o que é certo mesmo enquanto ninguém vê, pai que cumpre as promessas feitas para os filhos antes de partir, tudo isso gera a questão da semente, né? A semente é plantada no ventre do chão, se oferece inteira e não morre em vão, pois a sua existência culmina em seu fim, na flor do jardim, né? É uma poesia linda que fala sobre um texto bíblico. O jardim, né, o que fala de Oséias também é linda a poesia. Então você pode começar a pegar essas músicas, essas letras, principalmente, né, porque como eu falei tem a bateria, mas você bota no aplicativo Moisés e tira a bateria, aí algumas você já consegue ouvir com um pouco mais de tranquilidade. Mas enfim, busca essas inspirações em coisas que são realmente reais, mas que ao mesmo tempo são líricas, que ao mesmo tempo são belas. E
eu tenho voltado pouco a pouco a conseguir escrever poemas como eu gostava antes, assim, né? Que eu leio e falo, uau, isso ficou bonito, isso ficou poético, isso ficou lírico mesmo. Eu gosto muito dessa palavra, lírico. Então, eu até fiz um esses dias que eu gostei. E foi bem curtinho, sabe? Não se preocupe em escrever coisa muito comprida, não, porque antes eu estava acostumada a escrever páginas e páginas, e hoje é um pouco mais difícil para mim escrever páginas e páginas. E eu acabava não escrevendo pela vergonha de não escrever muito, mas escreve só um pouquinho. Ó, isso aqui eu quero fazer um vídeo específico só baseado nesse pequeno poema. Ele é bem pequenininho mesmo, olha. Deixa eu focar aqui pra vocês, olha. Ele é bem pequenininho mesmo. Como eu falei, minha letra não é muito bonita. Mas eu gostei dele, eu olhei pra ele e falei, ficou bonito, ficou bom. E ele é basicamente assim, ó. A simplicidade é complexa. Há alguns anos eu busco por uma vida mais simples. E eu acabei descobrindo que a simplicidade pode ser mais complexa do que eu imaginava, mais cara do que eu imaginava, mais difícil e mais necessária do que eu imaginava. Afinal, eu sou uma mistura do passado com o presente, da caneta e do teclado. E vi que não necessariamente o antigo simplifica e nem sempre é bom que o novo facilite. Eu não coloquei o nome de Deus aqui nesse poema, mas eu falei implicitamente de coisas que são da vontade dele. Então eu também peguei muito tendo que colocar o nome de Jesus em toda coisa que eu escrevia. E não necessariamente você precisa falar o nome Jesus para estar falando dele, para estar falando das coisas que ele deseja para a sua vida. Porque o próprio contexto do meu canal, que é sobre cristianismo, eu falo sobre cristianismo em todo vídeo, nem se eu quisesse não falar, eu acabo falando, vai deixar bem claro que esse texto é sobre algo cristão também. Mas eu vou decodificar ele pra vocês em outro vídeo. Eu acho que, nesse caso, as minhas dicas são essas. Eu também tô nesse processo, eu esqueci o nome da usuária agora, da inscrita agora. Eu também tô nesse processo de voltar a escrever poesias, voltar a escrever textos que sejam cristãos e que sejam belos ao mesmo tempo. E é isso, eu espero de verdade que essas pequenas dicas tenham te ajudado. Elas estão me ajudando também, eu tô nesse processo. Eu vou voltar a fazer vídeos de poesia que eu parei por muito tempo também, porque eu estava nesse processo de ter que encontrar as palavras novamente, de querer sentir bem escrevendo novamente, porque foi algo que eu sempre gostei muito, mas que estava indo para um lado errado. E assim, de verdade, não se sinta mal e nem envergonhado, por assim como eu ainda senti um quentinho no coração ao pensar nessas histórias. Eu não tô dizendo que isso é bom, tá? Não é bom. Eu odeio sentir quentinho no coração por histórias que eu não vejo mais, por histórias que eu não sei, que eu sei hoje a realidade por detrás. Você vai olhar as histórias, como eu faço nas análises dos filmes aqui do canal e nas análises de história, eu falo, gente, eu sei o outro lado, parece bom, mas não é bom. Então, por mais que eu sinta um quentinho no coração, eu odeio sentir esse quentinho no coração para essas coisas, mas eu ainda sinto, porque, como eu falei, foram feitas para isso. E toda a nossa trajetória deixa marcas na gente, sejam boas, sejam ruins. Nesse caso, ficaram as marcas das lembranças que dão um quentinho no coração. Não gosto. Eu também não vou negar que não sinto. Eu sinto. Mas eu tenho orgulho de dizer que, mesmo sentindo esse quentinho no coração, o Senhor tem me dado força para não seguir nesse caminho, para conseguir ir para o lado certo, para ler histórias corretas, para ler biografias certas, para ler coisas que agora realmente me levam para mais perto de Cristo em todas as minhas leituras, não só em algumas leituras. Então é isso, não se sinta mal por sentir o quentinho no coração, mas saiba que isso não é bom, eu sei muito bem que isso não é bom, e é uma chatice que eu vou ter que levar por muitos anos, e talvez até Jesus voltar, carregando na minha vida isso, é bem chato. Eu gostaria muito de verdade de esquecer tudo que eu que eu li, mas não dá, né? O Senhor, ele nos perdoa, ele tira a gente do erro, mas ele não tira também a consequência desse erro. E foi errado mesmo, eu sei, hoje eu entendo, naquela época eu achava que não, mas hoje eu sei que sim, é errado, não tá certo, tem um outro lado ali por detrás que é só pra embotar a nossa mente, e tá tudo bem, porque Jesus tá do nosso lado, e ele tá nos tirando disso, e ele, mesmo com quentinho no coração, ele nos dá força para não cairmos no charco de lama e imundície de novo, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, eu fico muito feliz por isso. No mais, de dicas, você realmente vai conseguir melhorar a sua escrita lendo, não tem muito jeito, sabe? Tanto para ficção, tanto para a realidade, tanto para as coisas certas, você só vai conseguir melhorar se você contemplar aquilo. Somos transformados pela contemplação. Então, se eu contemplo poesias boas, eu vou ler poesias boas.
Enfim, a memória da câmera já tá dando piti aqui, ela tá reclamando comigo, já desligou o vídeo umas 4 vezes, já excluí coisa do celular, já excluí arquivo, enfim, eu tenho que terminar esse vídeo porque já tá com mais de 1 hora de novo. E assim, gente, o último vídeo eu falei que eu diminuiria o ritmo do canal, eu vou diminuir mais. Eu acho que só vai ficar sendo um vídeo por semana mesmo, tá? Vai ser às quartas-feiras a partir de agora de novo, porque agora eu tô na minha casinha, tenho as coisas pra cuidar aqui, eu quero muito desacelerar, eu tô muito feliz com o rumo do canal, tá, gente? Vocês estão me ajudando a crescer, eu tô muito feliz com isso. E é isso. Esse vídeo foi mais sentada mesmo, porque eu tô cansada. Foi 1 semana e pouca de mudança, arrumando coisa. Eu só quero sentar um pouquinho mesmo e conversar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixe sua inscrição aqui no canal. O meu nome é Carol. Você foi muito bem-vindo a esse canal. É esse vídeo. Enfim, eu tô cansada já não sei mais o que falar. É isso. Fiquem com a graça e a paz de Jesus em cada um dos nossos corações. E até o próximo vídeo. Tchau! Pronto, cachorro. Agora você pode latir.